Bom dia. Alguém está sentindo a presença do Senhor neste lugar? Esse lugar não é por causa do lugar, mas é por causa das pessoas. Se as pessoas reunissem debaixo de uma árvore, a presença do Senhor seria a mesma coisa. Então, quando nós sentimos a presença de Deus, nós precisamos honrar essa presença. Nós precisamos, eu não sei se vocês têm notado, na leitura bíblica, quantas vezes fala diante do Senhor, perante o Senhor. Então, quem fala aqui no Velho Testamento não precisava de fé, que é o Novo Testamento que fala de fé, está errado, porque Deus era invisível no Velho Testamento também. Ele não era visível. E eles vinham e ofereciam coisas caras, animais que gastavam anos para crescer. Seria quase como a gente queimar um carro novo, um boi, né? Um boi daqueles era muito caro, era só quem era mais rico que tinha. E eles queimavam ele inteirinho para Deus e punha a mão em cima da cabeça perante o Senhor. E no original essa palavra perante o Senhor não é essa palavra. No original é face, que quando você está na frente de uma pessoa, diante da sua face, você está perante ela. Então não é um sentido errado, mas é um pouco mais forte você sentir que você está diante da face do Senhor. Então, depois anota, sublinha, quantas vezes fala perante o Senhor? É toda hora. E não é só lá no Santíssimo Lugar lá, porque ninguém podia entrar lá. Era na porta do tabernáculo de encontro. Então é muitas vezes. Então nós precisamos estar conscientes da presença do Senhor, mesmo quando não sentimos, mas ainda mais quando nós sentimos. Vamos curvar nossas cabeças em sinal de respeito a essa presença de Deus. Senhor, nós dizemos o que foi pregado ontem à noite: Rinene, eis-nos aqui. E nós não estamos aqui principalmente por causa uns dos outros ou por causa da programação. Estamos aqui diante do Senhor. E agradecemos pela Tua presença ontem à noite. E agradecemos pela Tua presença nesta manhã. E queremos Te honrar. Não só agora, mas sempre. Mas queremos Te honrar agora. Declarando que o Senhor é o máximo. O Senhor é tudo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é nosso Pai. E nós prestamos honra a Ti nesta manhã. E abrimos nosso coração para qualquer coisa que o Senhor quiser falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os testemunhos de ontem à noite, das pessoas que vieram à frente, foram muito impactantes. É sinal da presença de Deus. Testemunhos não fabricados, testemunhos espontâneos, orações, clamor, maravilhoso. Foi tremendo, tremendo. E a palavra que a Nilza deu agora de manhã, maravilhoso. É isso mesmo. E o cântico da Isabela também, maravilhoso. E a gente precisa entender que se nós realmente estamos buscando a Deus, nós precisamos discernir quando Ele está presente, e quando Ele usa pessoas, e quando Ele usa palavras, nós precisamos reconhecer. E seja quem for, a gente precisa se dobrar aos Teus pés, porque não há lugar melhor do que a presença de Deus. E a presença de Deus não fica parada, ela anda. Ela não fica restrita a pessoas, ela não fica restrita a lugares, a coisas. Ele usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser.
E você não pode voltar lá para aquela mesma coisa e achar que aquilo vai trazer a presença, porque não vai não, porque a presença é superior a todas essas coisas. É maior do que todas essas coisas. Então Deus não está restrito a certas pessoas, Ele não está restrito a certas músicas, Ele não está restrito a certas coisas, nós precisamos ser caçadores de Deus, procurando a sua presença. E quando vem a presença, precisamos largar tudo e prostrar aos pés dele. Jesus viu essa presença quando ele viu aquela viúva jogando 2 moedas. Eu vou para todo mundo, olha isso aqui. Isso aqui Deus não cobrou, Deus não pediu, Deus não falou nada para ela, ela quis. Isso aqui é demais. Jesus, Deus na terra, falou: isso aqui é demais, presta atenção. Então assim, nós precisamos ter essa mesma atitude de busca da presença, de procurar a presença, toda hora, todo dia. E às vezes é rara, às vezes é difícil, mas quanto mais difícil, mais saudade a gente tem, mais vontade a gente tem. E quando encontra, larga tudo, vai onde a arca te levar, vai onde a presença, faz o que a presença pede de você. Não vai embora igual aquele jovem rico, foi embora triste. Ele queria a presença, mas era muito cara a presença, aí ele foi embora. E Jesus não correu atrás, mas Jesus ficou triste também, porque Jesus amou ele. Ele quer a presença, mas não quer muito, não quer tanto. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Não, aí é demais, aí é muito caro. E vai continuar o resto da vida sem a presença. Já pensou que coisa? Que tragédia. As pessoas deixam de receber aquilo que Deus quer na vida delas, porque elas não estão dispostas a dar qualquer coisa para ganhar essa presença. Então, pense bem no seu coração sobre isso. Você quer a presença mesmo? Você quer mesmo mais unção, mais poder, mais graça? Saber que o Pai está com você, você ama o Pai ama você. Então, vai onde a arca te levar, vai. Larga tudo, muda de cidade, perca emprego, faz qualquer coisa, qualquer negócio. Eu quero a presença. E como o Francisco falou, pode ser até o outro lado da rua, pode ser falar com uma pessoa que você não tem com muita coragem de falar, seja o que for. Se deu vontade, se acha que a presença vai estar ali, que alguma coisa, vai, faz. Vai que dá, né? Vai que tem. Nós temos que ser garimpeiros da presença. Nós temos que ser pessoas. E garimpeiro, ele passa anos procurando ouro sem achar, mas ele sempre pensa: hoje é o dia, hoje eu vou achar. E ele vai cascalho, e vai poeira, e vai trabalho, e não ganha nada, e não tem nada, mas ele vai. Entendeu? Então nós temos que ter coragem de fazer muita coisa e às vezes não sentir nada. Às vezes achar que ele é Deus e às vezes era mesmo, e às vezes anos depois a pessoa fala: nossa, Deus me falou aquele dia, e a gente fala: nossa, eu não senti, foi nada. Entendeu? Mas nós estamos procurando a presença, amém? Um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 anos em outro lugar, não é? E Deus está falando conosco, não é só aqui não, mas a liderança da igreja, o presbitério aqui, Ele está falando conosco que tem um lugar para a gente cavar, que é ali que vai achar o ouro. Nesses 11 anos, acho que tem bem mais do que isso, não só da unidade, mas de busca, né? Nós temos furado muitos postos, e temos furado postos que não deram água não, e temos tentado muitas coisas, e às vezes dá certo, e às vezes não dá certo, mas gente, tem um lugar que Deus está falando: aqui tem, cave aqui, que aqui tem. Pode ser que demore um pouco, mas aqui tem. Eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que vão com um galinho fininho procurar
onde tem água para furar um poço artesiano. O poço artesiano é caro e você corre perigo de gastar muito tempo furando e não achar nada. E aí eles vão com essa varinha bem fininha, ela tem que ser bem sensível, ela não pode ser grossa, ela tem que ser sensível. E não pode ter vento, não pode ser vento. E aí eles vão e vão, eu não sei se é superstição ou se é verdade, mas que eles fazem, tá? E eles vão e vão e vão, e aí quando mexe, eles falam, é aqui, faz aqui. Lá na chácara em Montemor deu certo, agora se ia dar certo de qualquer jeito, não sei. Mas nós temos que ser pessoas com a varinha, todo lugar, onde que tem. E Deus está falando conosco, e está bem claro na palavra também, que tem uma coisa que nós não temos feito o tanto que nós deveríamos fazer, que nós devemos pregar o Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não tem outra cura para a humanidade, não tem outra cura para nossas vidas, não tem nada que resolve para nós, a não ser o Evangelho, só isso. Então nós precisamos pregar o Evangelho. E eu não estou falando para você pregar para os coitados lá fora que não conhecem Jesus, não. Eu estou falando que nós precisamos pregar o Evangelho para nós. Porque em Romanos 1, Paulo está escrevendo para uma igreja cheia de gente batizada, cheia de gente convertida, cheia de gente salva. E ele fala assim, ora para mim que eu estou doido para ir aí pregar o Evangelho para vocês. E eram crentes talvez melhores do que nós. E se eles precisavam ouvir o Evangelho, imagina nós. Então nós achamos que quem precisa ouvir o Evangelho é o pessoal lá de fora. Com certeza eles precisam. Com certeza eles precisam. Mas nós precisamos ouvir o Evangelho muito mais. Porque o Evangelho não é só para tirar do mundo. O Evangelho é para nos santificar, para nos conduzir ao Pai, como a Neuza falou, sabe? Irmãos, esse livreto aqui, ó, O Caminho de Volta ao Pai, foi o último lançamento das Impacto Publicações. Eu pedi para mandar 100, eles só tinham 40, né? Só tinha 40. Mas não perca o seu, pega logo o seu. É um livrinho curtíssimo. Eu ultimamente não estou muito animado de ficar lendo muito livro. Quando eu não estou animado para ler livro, eu estou lendo só 3 ou 4, entendeu? Assim, mas devagar, bem devagar, e não naquela toada. Estou fazendo outras coisas, parece que a mente não está muito boa, parece que já tem muito conhecimento, e conhecimento já me encheu a paciência, e não deu certo. Então, mas esse livrinho, eu li 3, 4 páginas por dia, e depois estou lendo de novo, estou tentando captar o que o Abnério falou ontem, que ele não queria transmitir conhecimento, queria transmitir o espírito da palavra. Você é um homem que tem 97 anos, 97 anos, Bob Murphy escreveu a Patrola mudou centenas, milhares de pessoas no Brasil inteiro. É um homem que pregou isso quando era bem mais novo, hoje está velho. E o meu irmão, o Christopher, ele está em cima do que esse homem tem de Deus. E ele está dizendo aqui que Jesus não é o fim da picada. Jesus me salvou, vou para o céu. Ele falou, ele não veio para te levar para o céu, não. Isso é detalhe, isso vai acontecer. Isso aí é coisa. Jesus veio para nos levar de volta ao Pai. Ele veio para reconciliar a humanidade com o Pai. Ele veio tirar a inimizade. Ele veio dizer, eu sou o caminho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ou seja, ele só falava desse tal de Pai. Só falava dele. E depois ele falou assim, meu Pai e vosso Pai. E nos ensinou a orar, Pai nosso. Pai nosso, que estás no céu. Se nós não conhecermos Deus como nosso Pai, nós estamos perdendo o propósito de Jesus ter vindo para a terra. Ele veio para nos levar ao Pai. E não é o Pai dos outros. Teve um jovem que falou com ele aqui,
Eu não quero um pai cujo nome começa com oni, onipresente, onisciente, oni não sei o quê. Não, eu quero um pai que conversa comigo. Eu quero um pai que se importa com a minha vida, com os meus detalhes da vida. Eu quero um pai longe, não tem nada a ver, distante, gerou você, não tem mais nada a ver com você. Não, eu quero um pai presente. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é rei, soberano sobre todo o universo. Ele sabe da pandemia, Ele sabe da guerra da Ucrânia, Ele sabe de todas essas coisas. Ele controla todas as coisas, nada escapa do seu controle. Mas Jesus não veio nos trazer esse conhecimento, porque esse conhecimento já tinha no Velho Testamento. Ele veio falar assim: eu quero levar vocês de volta para a presença, diante da face. E você pode ter essa presença em qualquer lugar, em qualquer hora. Você não precisa de um ídolo, de uma imagem, de um lugar santo. Davi falava assim: eu coloquei o Senhor diante de mim. E o Senhor não era uma imagem que ele pegava e colocava, agora me escuta. Não, eu coloquei o Senhor diante de mim porque eu considerei, eu vivi na presença desse Deus. E Jesus gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele nunca chamava Deus, Deus, mas naquela hora ele sentiu a ausência de Deus. E era do Salmo, ele tinha que expressar seu desespero, o inferno. Eu não sei se algum de vocês, eu acredito que muitos de vocês já sentiram pânico. E pânico, quando é grave, traz uma sensação de inferno mesmo, sabe? Eu já senti de noite pânico. E eu senti que eu estava no inferno, e que não tinha saída, e que não tinha nada, assim, a coisa mais horrível que você pode sentir. Tem até motivos materiais, físicos, né? Falta talvez alguma coisa no cérebro naquela hora, mas é um sentimento real. E Jesus sentiu isso, que ele nunca tinha sentido. Deus meu, por que me desamparaste? Mas depois de sofrer barbaridade, sofrer dores que nós nem podemos imaginar, ele disse: Pai, que não está aí, que eu gritei, que não me acudiu, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, eu ouso acreditar e confiar sem sentir nada. Esse Deus que eu gritei: cadê você, cadê você, cadê você, me socorra. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tem muitos irmãos nossos, na Coreia do Norte, no Afeganistão, no Irã, na China, na Nigéria, na Índia, que estão sendo degolados, mortos, vendo familiares sendo mortos. E cadê esse Pai? E cadê esse Deus? Mas eles ousam crer que Deus está diante deles, que Deus está vendo eles. E isso, para Deus, é a maior vitória sobre Satanás. Que Satanás fala que o povo só adora eles quando tudo vai bem. E esse povo, que nossos irmãos, que estão morrendo, sofrendo, tudo por amor a Cristo, estão declarando: não, está tudo indo mal, mas nós ousamos confiar em Deus como nosso Pai. E nós vamos honrar Ele até o último suspiro de nossas vidas. Não é maravilhoso isso, irmãos? Isso não é conversa, tá? Isso não é conversa. Isso é fato. O cristianismo está tendo mais mártir hoje do que em qualquer outra época da história. É a religião mais perseguida na face da terra. Tem os dados, tem os números, e vai aumentar. O número daqueles que estão dando testemunho com seu sangue, com a sua vida, porque conhece o Pai, e o Pai dá graça para eles. É claro que nenhum de nós tem essa força de nós mesmos. E quando nós oramos por eles, nós temos que orar: Deus, manda seus anjos, né? Eu li uma coisa essa semana, achei muito bom, que aquele anjo que tirou o Pedro da cadeia,
Não foi a igreja que tirou Pedro da cadeia, tinha que ser um anjo mesmo, que aí não tinha jeito. Mas quem mandou o anjo foi a igreja orando. A igreja orava sem cessar. E a igreja orava sem fé. Porque quando ele chegou na porta, eles não acreditaram. Então oração sem fé já vale, irmão. Pode orar sem fé mesmo. Pode orar sem fé, né? Eu estou nessa aqui, ó. Se alguém precisa de oração, eu vou impor as mãos. Já orei para mais de 1000, não foi curado, mas vai ser curado, em nome de Jesus. Entendeu? Não precisa ter fé, só precisa orar. Eles oraram a noite toda. E Deus mandou o anjo, e Deus libertou Pedro, e Deus fez milagres. Mas Tiago, Deus não mandou anjo não, morreu. Um dos 3 que andava com Jesus. Então Deus tem os planos dele, Deus está em controle de tudo. Mas a gente precisa entender que na hora que nós tivermos necessidade, nosso Pai vai nos dar a força necessária para honrar o nome dele. Amém? Então não deixe de adquirir, de ler e de meditar. Não é um livro para você estudar assim, aumentar conhecimento, não. É um livro para você realmente pedir a Deus para te dar a revelação dele como Pai. E essa ênfase que nós estamos sentindo como presbitério de pregar o Evangelho, obrigado, para a igreja, e na verdade, quando nós falamos de pregar o Evangelho para a igreja, nós não estamos falando de pregar o Evangelho para vocês, nós estamos precisando de ouvir o Evangelho nós mesmos. Nós estamos querendo pregar o Evangelho para nós mesmos, querendo acreditar no Evangelho, querendo crer no Evangelho, querendo enfatizar só o Evangelho e mais nada. E eu estou lendo e relendo esse livro, Como Ver a Si Mesmo pelos Olhos de Deus. E eu falei com a Mirelle, falei assim, esse livro é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. É muito curto, mas muito sucinto. Gente, eu não sei se eu vou conseguir pregar hoje. Vou só explicar o que são os livros. Vocês compram os livros e lê depois. Eu tenho muita coisa para poder falar, mas eu não estou conseguindo passar. Mas assim, isso aqui não é assim... Deus quer levar a igreja em Jundiaí, que está cheia da palavra, que tem muita palavra, que é abençoada com a palavra, que tem muito conhecimento, que alimenta uns aos outros, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa boa, que não devemos desprezar. Mas Ele quer nos levar além, porque a palavra não gera, a palavra deixa estéril. Você tem que ter algo além da palavra, que é essa presença, que esse mistério da presença, que esse brilho nos olhos, que essa alegria no meio da tribulação. E ele fala aqui de algumas coisas, gente, muito básicos, muito importantes. E eu vou só falar algumas delas, mas uma delas é o seguinte: se você está sentindo um sentimento de culpa, se você está sentindo que você não agrada a Deus porque você faz coisas que Deus não gosta, eu tenho certeza que você faz coisas que Deus não gosta. Não estou dizendo que você não faz, não. Você faz todo dia e toda hora. Sabe, isso aí não tenha dúvida. Então você é um desgraçado, você devia sentir mal mesmo. Não. A pessoa que não é convertida também sente mal quando faz coisa errada. Talvez nem tanto, porque não houve tanta pregação e não sabe quantas coisas. Mas ela sabe que ela está errada. Todo mundo sabe. Tem uma consciência que diz que você é egoísta, que você é orgulhoso, que você prejudicou o outro, que você mentiu, que você traiu, que você roubou. Todo mundo tem isso. Então não precisa ser convertido para sentir culpa. Não precisa ser convertido para sentir culpa. Agora, de fato, na igreja parece que a culpa é aumentada, porque a gente toma muito conhecimento de muita coisa que antes a gente achava que não era pecado. Mas o diabo tem dois papéis. Um papel é ser tentador, eu chamo de traficante. Ele é o traficante. Ele vende a droga para você. Ele fala que é bom. Ele fala, compra, faz. Então ele nos tenta para fazer coisas erradas. Mas ele não é só assim. Ele é o promotor de justiça. Ele larga aquela roupa de traficante e ele vem todo vestido de terno. E ele fala assim, esse desgraçado comprou droga de um traficante. Ele não fala que foi ele, sabe? Então assim, ele induz você a pecar e depois ele te acusa. E a Bíblia chama ele de acusador dos irmãos. E crente acusado, debaixo de culpa, não serve para pregar o Evangelho. Porque ele fica com cara fechada, ele fica triste,
Ele fica assim, eu tenho que pagar uns dias aí de tristeza, para Deus ver que eu estou arrependido. Ele tem que sentir que eu estou arrependido, e como eu não devia ter feito. E às vezes a pessoa pensa assim, não tem jeito para mim mesmo, porque já caí não sei quantas vezes, e não sei nem se Deus vai perdoar mais. Entendeu? Então, as boas novas do Evangelho, é que Jesus não só perdoa pecados, mas Ele liberta do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. E você não precisa sentir culpa, porque se você sentir culpa, você está desautorizando a obra da cruz. Você precisa confessar seus pecados e sentir-se lavado pelo sangue, direto, não tem momento algum. E ele diz aqui, se você se vê como pecador, você vai pecar. Como o homem vê, como ele pensa, assim ele é. Ou seja, se você se vê como um coitado de um pecador, que está lutando contra o pecado, para tentar agradar a Deus, você vai viver essa vida desgraçada. Mas se você se vê como uma pessoa miserável, terrível, sem chance, mas que Jesus salvou, e Jesus está transformando, e você crê nisso de verdade, você será uma pessoa que vai andar de acordo com o que você crê que você é. Amém? Eu acho que vocês não creram. Eu acho que nem eu. Mas estou tentando falar com vocês para ver se vocês falam para mim, para ver se eu creio. Porque se você se der ao luxo de não ficar com culpa do pecado, porque a culpa foi levada na cruz, se você tiver a coragem de chegar diante de Deus e falar assim, eu não mereço estar aqui, eu deveria estar no inferno, mas o Senhor deu o seu Filho, o Senhor me ama, e eu sou vitorioso, e eu estou em Ti, e o Senhor está em mim, e eu tenho alegria. Você será uma pessoa que vai ser santificada, que vai ter vitória, e você será uma pessoa que vai pregar o Evangelho, porque o Evangelho será muito boa notícia para você, e portanto será boa para os outros também. Não será uma vida de crente de cara amarrada, pregando para os outros, que a solução só vem depois que morre, mas por enquanto o negócio é duro, é mais duro ser crente do que de incrédulo, mas vale a pena pagar o preço, porque depois que morre vai para o céu, e o cara fala assim, acho que melhor, vou curtir uma coisa aqui agora, e não vou, entendeu? Nós não convencemos. E ele diz o seguinte também neste livro, daqui a pouco eu vou entrar na mensagem, tá? Ele diz aqui neste livro o seguinte, nós pregamos muito contra pensamento positivo, porque o mundo fala assim, pensa positivo, olha no espelho de manhã, e diga, você é o cara, você consegue. E aí você pensando positivo, aí você chegando no shopping, e você não tem dinheiro para comprar aquela joia, mas você olha para a joia, e você fala para ela, joia, você será minha, e ela vai subir. E isso eu não estou inventando não, porque isso é um livro chamado O Segredo. O Segredo é pensamento positivo elevado a quinta poder. Você pensa que você vai ser presidente dos Estados Unidos, Deus me livre, nunca ia querer, mas você pensa que vai querer, e você pensa, e você declara, e você afirma, e você pensa positivo, e você vai, eu vou conseguir esse emprego, eu vou ganhar uma promoção, eu vou ganhar essa vitória, e você pensa e você vai, e a gente fala, gente, isso não é o Evangelho, somos contra o pensamento positivo. Só que o Asher fala nesse livro o seguinte, ele fala assim, a Bíblia é pensamento positivo. A Bíblia diz que quem está em Cristo é abençoado com todas as bênçãos dos lugares celestiais. A Bíblia diz que o fim da história é vitória, que não tem jeito de perder, porque pode ser morte, vida, pandemia, qualquer coisa, que nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia fala de gente que canta na cadeia, com as costas ardendo,
canta de júbilo, canta de alegria. A Bíblia fala de um povo que contagia o povo do mundo, porque o povo do mundo está tudo cabisbaixo, e eles estão alegres, porque eles têm a salvação, a vitória, o sócio deles, o Deus deles, faz tudo o que eles precisam, e nada que eles precisam tem falta. Amém? Estão entendendo? Isso é a mensagem da Bíblia. A Bíblia chama bendita esperança. A nossa cara não mostra muito isso não, mas deveria, mas a gente não está ouvindo o evangelho que chega, né? A gente vai para a igreja, a gente ouve instrução sobre como você deve se portar. Nós temos muito coaching na igreja, mas nós temos pouco pregação do evangelho. As boas novas é que você é um desgraçado, mas Deus ama você, e Deus está trabalhando em você, e você é um vitorioso, e você está cheio da graça, cheio do amor, e no meio da tribulação você tem alegria, e no meio da bênção também tem alegria, e quando você tem bênção você reparte, quando você não tem, você reparte assim mesmo. É uma coisa tremenda. Então assim, nosso ambiente tem que mudar, mas o ambiente só vai mudar se nós mudarmos, e nós só vamos mudar se nós ouvirmos o evangelho e crermos no evangelho. Eu vou, só mais uma coisinha. Ele fala aqui que ele tinha um amigo que comprava carro velho. Carro que, no ferro velho. E esse amigo mostrou para ele um carro que ele comprou. E o Acho olhou e falou assim: nossa, isso aí não vale nada. Isso é um monte de lixo. Você comprou isso? Você pagou dinheiro para isso? E ele falou assim: não vale nada mesmo. Então por que você comprou? Ele falou assim: ele não vale nada, mas o que eu vou fazer com ele não tem preço. Ou seja, ele ia pegar um carro daqueles antigos modelos dos anos 50, ele ia pegar aquele carro, e ele já tinha na cabeça, ele já comprou o lixo pensando no que ele ia fazer, e o que ele ia fazer é melhor que qualquer Ferrari, qualquer Lamborghini, qualquer coisa que tivesse por aí. Entendeu? Ia valer, as pessoas na rua iam parar e olhar, nossa, entendeu? Então, é você na fita, tá bom, meu irmão? Você é um monte de lixo, você é imprestável, mas Deus te comprou com preço alto, não porque Ele achava que você prestava, porque Ele não achava mesmo, mas porque Ele tem planos de fazer de você uma obra de arte, e Ele está fazendo isso, Ele está fazendo isso. E você tem que ser um louco, um doido para dizer: apesar de parecer que eu não sou nada, mas eu tenho um cara que me comprou, que está fazendo um negócio muito bom. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre o evangelho. O evangelho não é apenas uma mensagem, um conteúdo. O evangelho é uma pessoa. Jesus é o evangelho. Por isso que eles falavam, quando Paulo pregou Jesus, não foi assim que se aprendeu Jesus. Ele não está falando de teoria, ele está falando de Jesus, de uma pessoa, certo? Então o evangelho é muito mais do que você crer numa fórmula, num credo. Que se nós formos falar só de um credo aqui, agora vamos pregar só o evangelho, e só o evangelho vai resolver. Mas se nós formos falar disso, é muito curto, em 5 minutos você fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o Filho de Deus, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. Pronto, já é o evangelho, certo? Só que o evangelho não é só a teoria sobre Jesus, não é o que Jesus fez, não é o que Jesus, assim, uma mensagem sobre Ele. O evangelho é a pessoa de Jesus. Quando nós encontrarmos com Jesus, nós encontramos o caminho para o coração de Deus. Paulo encontrou Jesus. Aliás, na verdade ele não encontrou, Jesus encontrou com ele. Ele falou: quem és tu? E Jesus falou o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E esse homem
nunca mais foi o mesmo. Não era uma experiência emocional, não era uma coisa que passava. Ele encontrou com Jesus, mudou o resto da vida dele. Isso chama conversão, é encontrar com Jesus. E não dá para explicar para as pessoas, porque você não sabe como Jesus vai encontrar com elas também, certo? Você só tem que falar: eu encontrei com Jesus, e Ele mudou a minha vida, e Ele está comigo, sempre. E criar na pessoa essa sede, essa fome, que ela também quer encontrar com Jesus. Eu quero pintar um quadro com vocês, rapidinho, não quero demorar muito, mas é muito importante o contexto do Evangelho. Então vamos lá para o contexto do Evangelho. Quando Deus criou o homem na imagem dele, não fala isso na Bíblia, mas é minha suposição. Os anjos chegaram para Deus e falaram assim: Deus, fazer boi, girafa, zebra, sabe? Céu, terra, nuvem, árvore, é maravilhoso, beleza. Mas você tem certeza que você quer fazer um cara na sua imagem? O senhor não acha que isso é arriscado? O senhor não acha que isso é muito perigoso? Você não acha que isso vai dar ruim, como diz o pessoal, né? Você não acha que isso é grave? Um homem na sua imagem, se ele for do mal, ele vai causar um caos na sua criação que não está escrito. E Deus falou assim: não, eu sei, e eu vou correr esse risco, porque eu já tenho a solução. Então eu quero que vocês parem e pensem um pouquinho comigo, porque, gente, boa notícia não faz sentido para alguém que não vê a má notícia, tá? Se você está muito bem, se a pessoa está muito bem, ela não precisa de boa notícia, ela já está bem. Então por isso que Deus mandou João Batista antes de Jesus, porque tem que ficar mal. E se você, eu digo isso com temor, porque eu também preciso de uma revelação disso, mas se nós víssemos o clamor que sobe da terra, de coisas absurdas que estão acontecendo agora, pessoas inocentes morrendo, pessoas inocentes sendo torturadas no mundo inteiro. Essa guerra na Ucrânia é a última, gente, está acontecendo todo dia, toda hora. Só os milhões de abortos por dia, só os absurdos que estão acontecendo, a gente não toma conhecimento nem de uma fração deles. Isso sobe para Deus, e Deus sente dor e sente raiva. Se você sente raiva, imagina Deus. Imagens dele sendo maltratados, destruídos, torturados, todo dia. E é por causa do pecado. E Deus vê e se segura. E Deus sente a dor e se segura. Nós temos que tomar muito cuidado para não ficar pensando: ainda bem que não é aqui. Gente, vai chegar. Não é ainda bem que não está aqui. Nós precisamos entender que o mundo está uma locomotiva desenfreada. Apocalipse diz que vai ser muito pior do que está sendo. Então, gente, não pensa assim. Pensa assim: Deus, o que a gente devia estar fazendo agora? O que o Senhor está sentindo? Como está esse negócio? Então, assim, irmãos, Deus tem ira. Ele não gosta de inocente sofrendo. Ele não gosta de criança passando fome. Ele não gosta de infante no ventre da mãe sendo torturado, tirado aos pedaços. Ele não gosta do tráfico sexual. Ele não gosta das aflições terríveis que sobem a ele. A gente não sabe nem a metade. Pessoas chorando, desconsoladas. Ele aguenta tudo isso todo dia. Então é isso que os anjos falaram com você: vai criar o homem assim mesmo? Você tem certeza? E vai dar ruim, vai dar desse jeito. E Deus tem um dia que Ele vai julgar tudo isso, e vai acertar as contas de tudo isso. Isso você pode ter certeza. Tem um cálice da ira que está enchendo, e vai
transbordar. Mas se toda a história do mundo fosse um quadro, aquele quadro ali não tem, como é que chama o que põe nas beiradas? Moldura. Pensa isso comigo, gente, porque isso é muito importante você entender isso, tá? Se toda a história fosse um quadro, tudo o que está acontecendo é apenas a moldura, porque o quadro é de Jesus, o Filho de Deus. Ele enche o quadro. O resto é detalhe. É só para realçar a glória do Cordeiro de Deus. É só para mostrar o amor de Deus, a tal ponto que Ele veio sofrer o nosso castigo. Ele veio estar entre nós. E Ele morreu crucificado. É o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É o descendente da mulher que pisou na cabeça da serpente. É o Cordeiro que vai abrir o livro e os seus selos. É o Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. É o Cordeiro que tem as marcas nas mãos e nos pés e no lado, eternamente. Ninguém vai aparecer nesse quadro a não ser Jesus e Ele crucificado. Ninguém. Todos nós fracassamos, até Moisés fracassou. E quem vai receber a glória é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vocês creem nisso, irmãos? Nós precisamos centralizar o Cordeiro em nossas vidas e dizer: não há doença, não há vício de pornografia, de pensamentos imundos, de qualquer coisa em nossas vidas que nós estamos lutando para vencer e não consegue. Não há problema que o Cordeiro não é a solução, Ele é a solução. Ele não é só para te levar para o céu depois que morre, não. Ele é para te dar vitória agora. É para você andar em alegria, é para você andar transbordando, porque você não presta, mas Ele te resgatou. E por isso você pode transbordar e falar as boas novas para as outras pessoas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus não estava pensando em mais ninguém. Ele não estava pensando que nós íamos resolver, que nós vamos vencer o pecado, que nós vamos fazer alguma coisa. Ele falou assim: Deus, o Senhor fez quase tudo, mas eu também fiz um pouquinho. Não. Ele estava pensando que o Filho dele vai ganhar toda a glória, toda a honra, e que nós íamos prostrar os seus pés e dizer: eu não presto, mas o Senhor me transformou. E se eu fiz alguma coisa que presta, veio do Senhor, foi o Senhor que deu. E quem merece a glória é o Cordeiro. Lembra de João chorando? Chorava muito porque não tinha ninguém no céu, na terra, debaixo da terra para abrir o livro. Ele falou: não chore, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Então Deus nunca estava pensando que nós íamos fazer alguma coisa. Por que a gente fica tentando? Não, Ele não quer que você faça, Ele quer que você creia, que você glorifique, que você exalte, que você só fale dEle, e que você experimente o poder que vem dessa cruz do Calvário, desse sangue. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O sacrifício de Jesus é tão grande, é tão importante, é tão forte, que se todo mundo no mundo todo cresce em Jesus, não teria apocalipse, porque o juízo dos pecados, essa ira que Deus sente, caiu tudo sobre Jesus. Então não haveria necessidade. Não haveria necessidade. Jesus nos salva da ira vindoura. Você pode pregar para as pessoas: você não precisa estar debaixo da ira de Deus.
Você não precisa estar debaixo da ira de Deus, porque a ira já veio sobre alguém, sobre Ele mesmo. E se todos crescem, e se todos aceitassem, não haveria dia de juízo, porque o juízo já aconteceu lá na cruz do Calvário. É suficiente para o pior pecador. Amém? Para o pior pecador. E por isso, gente, a gente tem que pregar. Nós temos que pregar isso até que a gente comece a crer, sabe? Que Jesus morreu. Ele fala, Deus precisa provar mais alguma coisa para você? Ele precisa provar que Ele te ama? Deus, o Senhor não me deu pão hoje, o Senhor não me deu aquele emprego que eu queria, o Senhor não me deu... Ele fala assim, eu dei meu filho, caramba. Eu preciso provar mais alguma coisa? Eu preciso me defender diante de você? Entendeu? Então assim, nós é que não cremos. Não, aceita essa parte, mas essa outra parte não pode deixar comigo, que eu faço. Não faço não. Não faço não. Eu preciso ver Jesus e crer que comendo dele, bebendo dele, olhando para ele, confessando ele, pregando ele, eu sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo de toda coisa do pecado, de toda mágoa do passado, de toda ferida emocional que eu tive. A solução está na cruz do Calvário. Ele falou, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. É só olhar para mim. Deus, mas ele merece ser ferido pelaquela serpente. Não, mas ele falou, não tem problema. Bom ou mal, feio, bonito, qualquer um. Olha para a serpente levantada na cruz. Olha lá. Você será curado. E Jesus disse que Ele é essa pessoa. Ele é essa. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito. Então, se nós conhecemos isso e cremos nisso, nós recebemos vida. O Evangelho é o tapete de Aladim. E se você não leu, leia. O tapete mágico de Aladim. O tapete mágico, sabe fazer o quê? Você subia nele, ele te levava para onde você queria. Paulo não fala que nós somos salvos porque a gente faz alguma coisa. Ele fala, vamos ler isso aqui, acho que basta ler esse versículo, 1 Coríntios 15... 1 Coríntios 15. São os dois versículos da Bíblia que tem mais verbo que qualquer outro versículo na Bíblia. Só tem verbo. Verbo é ação, certo? Então o Evangelho é poder, o Evangelho é dinamite. O Evangelho é um negócio tremendo e a gente ainda não experimentou, porque ainda não crê, porque se crê, ele opera, ele funciona. Então veja o que ele fala aqui, 1 Coríntios 15, versículo 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais. Está vendo? O Evangelho não é uma coisa que você pode simplesmente deixar de lado, não. Você tem que lembrar dele, você tem que anunciar ele, você tem que perseverar nele, entendeu? O Evangelho funciona, mas ele exige verbo. Não adianta você ficar deitado numa rede e esperar que o Evangelho vai funcionar, não, porque não funciona. Primeiro tem que ser anunciado, depois tem que ser recebido, depois tem que ser perseverado, e aí ele continua. Pelo qual também sois salvos. O que salva você? Sua boa vontade? Sua força para obedecer a Deus? Sua força para tentar cumprir a lei? Não, isso não salva não. O que salva? O Evangelho. E o que é o Evangelho? É pregado, recebido, perseverado e nos salva. E você ficar no Evangelho, você vai, meu filho, né? Sabe aqueles trens de São Paulo? Que você fica na porta e você não precisa nem levantar o pé, que você vai querendo ou não querendo. Você sabe disso, né? Já teve isso, você fica na porta, mais ou menos onde para o trem, você não precisa nem levantar o pé, você vai. Aquela multidão entra, você vai de embrulho.
Mas o Evangelho não é assim não, ele não vai de embrulho não. Você tem que receber, ele é pessoal. No qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, tal como vos anunciei, se não é que crestes em vão. Então você tem que receber, você tem que perseverar, e você tem que conservar. E sabe o que é conservar o Evangelho puro? Jamê falou semana passada, o Evangelho puro e simples, tem que tirar as misturas. Tem que tirar as misturas. Sabe o que é mistura? Suas obras. Jesus faz a sua parte e eu faço a minha. Aí você misturou, aí você anulou o poder do Evangelho. O Evangelho só funciona se ele for sua única tábua de salvação, sua única coisa. Eu não creio em mim, eu creio no Evangelho. Eu não creio na minha força, eu creio no Evangelho. Eu confesso Cristo, eu confesso Cristo. Posso cair 1000 vezes, eu levanto na 11ª e vou dizer, é Cristo. Ele é fiel e Ele faz, e eu vou ser santo, porque Ele falou que eu vou ser, então eu vou ser. Está entendendo, irmãos? É isso que Ele está falando. O Evangelho não é um Evangelho de obras. Paulo diz para os Gálatas, quem seduziu vocês? Diante de cujos olhos Jesus foi apresentado como crucificado. Gente, Galácia é muito longe, eram gentios, nem sabiam da existência de Jesus. Como é que eles viram Jesus crucificado? Que eu estou dizendo que é o Evangelho, que é o quadro da história, que é tudo. Como é que eles viram? Fala para mim, como é que eles viram Jesus crucificado? Vocês nem sabiam que Jesus existia, não era judeu e morava muito longe, muitos quilômetros longe. Ele falou, diante de cujos olhos Jesus foi apresentado como crucificado. Quem seduziu vocês para voltar a tentar fazer obras, para tentar agradar a Deus pela sua força, para tentar guardar sábado, para tentar ser circuncidado, para tentar não comer carne de porco, para virar judeu? Quem seduziu vocês? Vocês não foram salvos por isso não. Vocês foram salvos porque vocês ouviram a pregação. E aí que vem a coisa. Presta bem atenção que nós estamos terminando. Presta bem atenção, gente. Presta bem atenção que isso é muito importante. Lutero disse, a pregação é Cristo chegando a nós. Jesus foi embora, mas Ele deixou a mensagem do Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, é possível ver Jesus crucificado. 2000 anos depois, milhares de quilômetros de distância, é possível ver Jesus crucificado. E sabe o que acontece? Quem prega, vê. Quem ouve, vê. Quem recebe, entra nele. E ele começa a falar para outros. E eles também começam a ver. E viram um vírus transmissível. Onde tiver pessoas reunidas numa casa, tomando a ceia, falando de Jesus, o Evangelho vai espalhar pelo Brasil inteiro. Amém, irmãos? Vai espalhar. Porque não vai depender de personalidades, vai depender do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Você quer ver Jesus? Vocês querem ver Jesus? É isso que foi falado ontem à noite, não é? Precisamos de abertura de olhos. Abre nossos olhos, Senhor. Faz-nos ver a Tua presença. Faz-nos ver a cruz como nós nunca vimos antes. Faz-nos crer que isso é solução. É solução. Para o corpo, alma e espírito. E veja bem. Você só sabe que está cheio quando você começa a transbordar. Então nós precisamos ser tão cheios dessa revelação do amor de Deus em Cristo, que a gente começa a transbordar espontaneamente, começa a ter alegria. Deus não quer que você pregue o Evangelho na marra, Ele quer que você pregue um Evangelho que já te encheu de tanta alegria, que você está disposto a falar, largar o cântaro lá com uma samaritana e sair falando para todo mundo na cidade, eu encontrei, aleluia. Senhor, nesta hora, vamos ficar em pé. Não precisa ficar em pé, fica em pé se quiser, fica do jeito que você quiser.
Quem quiser ficar em pé, fica em pé, só para mudar de posição. Mas nós vamos orar. Nós vamos orar e eu quero que você ore. E também, se algumas pessoas, como ontem, quiserem orar aqui na frente por nós, assim, vamos orar. Porque nós precisamos ver Jesus. E nós vimos muito pouco. Nós precisamos ver muito mais. Nós precisamos ver muito mais. Eu falei com o Tony. O Tony tem uma revelação da centralidade de Cristo, mas ele diz que a sede dele é de ver Jesus. Quanto mais você vê, mais você quer ver, mais você precisa ver. Senhor Jesus, nesta hora, nesta manhã, nós não queríamos que aqui fosse mais uma reunião. Nós não queríamos que houvesse mais só uma palavra para encher nossas mentes. Nós queremos receber o impacto da revelação de Cristo na cruz. Nós queremos ver o mundo como o Senhor vê. Nós queremos ver o Senhor na cruz manifestando essa solução, esse amor de Deus, e que isso seja tão cheio, tão forte, que coisas começam a mudar em nossas vidas, de verdade. Senhor, eu peço que sua revelação chegue, e que pessoas aqui comecem a se transbordar, e comecem a orar para outras pessoas serem curadas, e começa a falar, e pessoas se converter, no mercado, na rua, em qualquer lugar, que pessoas sejam curadas, sejam salvas, sejam libertas de traumas do passado, de traumas, de feridas, de problemas sérios. Tudo está na cruz do Calvário, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, abre nossos olhos, dá-nos olhos para ver, dá-nos coração para entender, dá-nos sede e fome, não deixe-nos ficar acomodados com a nossa vida cristã. Ajuda-nos a ter uma sede implacável pelo Senhor. Senhor, rompe sobre nós, rompe nosso meio, rompe em pessoas, tira a distração de nós, tira toda a distração, tira todo conformismo, toda a calmaria, leva-nos além, Senhor, leva-nos para uma revelação da Tua pessoa, Senhor, que seja tão forte, que isso comece a transbordar, Senhor. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos querendo. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser transformados, e nós queremos cavar no Evangelho, e pregar o Evangelho, e falar do Evangelho, até que se torna quase enjoativo, até que a gente começa a crer de verdade, e coisas começam a acontecer. Senhor, esta é a Tua vontade, esta é a Tua vontade, clamamos a Ti, Senhor.